Nova Brasil FM apresenta podcast Conta Nova especial Novembro Azul. Oferecimento Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Ser forte é se cuidar. O mês de novembro chegou e nós damos continuidade ao podcast Conta Nova, agora especial Novembro Azul, né? Uma parceria entre a Rádio Nova Brasil Recife e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. E a gente vai começar a respeito deste mês, uma série de conversas sobre tabus, sobre a questão da prevenção, a questão da tecnologia, o novo olhar sobre o câncer de próstata. E para isso a gente convidou para esse podcast, para essa conversa aqui entre homens, né? O Misael Vanderlei, que é urologista. Misael, com experiência larga, né, nessa especialização, né? Isso, obrigado, Mário, pelo convite. É um prazer estar aqui para desmistificar algumas coisas. Sim. E trazer à sua audiência informações importantes, né, sobre a prevenção do câncer de próstata, a saúde masculina de maneira geral e a nossa experiência acumulada em mais de 37 anos. Estamos ficando velho, informados. Fernando Gurgel, radiologista, né, conosco também. Fernando, que vai falar também um pouquinho sobre tecnologia, né, sobre a questão da radiologia hoje como ponto fundamental, ajudando na prevenção e nos cuidados com o homem, né? Pois é, hoje a gente vai falar um bocado sobre o diagnóstico precoce, que é a principal arma para o tratamento e para diminuir a quantidade de sequelas e, eventualmente, de fragilidades que possa vir gerar no homem. Então, realmente, a força de procurar a arma com que consegue trazer o tratamento de forma mais leve possível. E de cara, senhores, falando sobre o nosso público, os homens, né? Que nos dizemos tão fortes, né? Corajosos, enfim. Mas, no final das contas, a gente acaba tendo medo de conhecer, por exemplo, um diagnóstico, né? De ter que tratar um problema como câncer de próstata. Por que, hein, nós somos assim? As mulheres são mais corajosas que nós, Misael. Eu acho que isso é um misto de cultura, né? Isso é cultural, isso também é ambiental. Nós vivemos no Nordeste do Brasil, então aquela história do machão, né? Uhum. O homem por si só, né, aquele conceito de homem provedor, que evidentemente que com o decorrer do tempo, estamos no século XXI, isso já caiu bastante, mas o homem é aquele ser, né, que ainda tem medo de enfrentar algumas fragilidades, diferente da mulher que enfrenta a maternidade, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, Mário, que dizem que aos 60 anos de idade, ou quase aos 70, nunca foi a uma mesa de cirurgia. E a sua mulher já teve 3 filhos cesarianos, já fez uma cirurgia plástica, já fez outras cirurgias, cirurgia de varizes, então a mulher ela acostuma-se ao médico muito cedo, né? Toda menina que menstrua ou inicia atividade sexual deve ir regularmente ao seu ginecologista a partir de tenra idade, né, adolescência e talvez mocidade, e o homem não. Então acho que isso influi, né, contribui de uma certa forma para essa retaguarda masculina de ter certos preconceitos de ir ao médico de uma maneira geral. Sim. Não só ao urologista. E se a gente atrasa esse cuidado com o nosso corpo, a gente atrasa o rastreio também, rastreio que é tão importante e tão necessário, né? Perfeito, tá mais que provado, tanto no nosso dia a dia quanto nas pesquisas que se faz aí, que o homem geralmente só procura o médico quando já tem sintomas. E no nosso caso específico que nós estamos falando aqui hoje sobre o câncer de próstata, o tumor de próstata dificilmente dá sintomas. A próstata até dá sintomas quando ela cresce, que é uma coisa natural do homem, que é a hiperplasia benigna, mas o tumor de próstata, muito frequentemente, ele cresce de forma silenciosa e perigosa. Então, realmente, é preciso ter uma iniciativa do homem, saber que tomar essa iniciativa é uma prova de força, é uma prova de coragem, para que ele mantenha até a sua virilidade, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante. Você conseguir tratar precocemente é a maior arma que a gente tem para manter todas as funções do homem de forma regular. E nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, né, para todo mundo que está nos acompanhando, a gente vai, a qualquer momento alguém pode intervir, pode complementar, né? Tranquilo. A gente vai bater esse papo, porque a gente vai inicialmente de forma bem didática. O que é o câncer de próstata? Muito bem. O câncer, de maneira geral, conceitualmente, né, é uma célula, né, de qualquer parte do nosso corpo que se desenvolve e se duplica e se prolifera de uma forma anômala. Não é isso tanto no câncer de mama, no câncer de cérebro, pulmão e também na próstata, né? E essa célula tem a capacidade não só de se replicar rapidamente, como invadir outros órgãos, as chamadas metástases. Uhum. Fernando tocou num ponto fundamental. Toda doença, né, cardíaca, pulmonar, cerebral, prostática, urológica, quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais precocemente a
gente saber que o paciente tem aquela doença, mais fácil de ser curado, mais fácil de ser tratado, né? O câncer de próstata não é diferente. E o ponto que o Fernando tocou é que no início, né, o câncer de próstata, quando ele é potencialmente curável, ele não traz sintomas, né? É muito raro ter câncer de próstata um homem de 30, abaixo de 40 anos, embora já operei paciente de 33 anos. O mais novo tem 33, o mais velho 85 anos, enfim. Então há um largo espectro nesse intervalo aí. Mas o câncer de próstata, que é a segunda causa de morte por câncer no homem, o tumor maligno sólido mais frequente no ser humano masculino adulto, né, ele no início ele não traz sintomas. Então é importante esse rastreio que você falou. Nós nos anteciparmos em campanhas como o Novembro Azul, né, faz como um alerta à população, porque os números, Mário, são números epidemiológicos, né, coisa de epidemia. 70 mil homens, em média, você entrar no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, né, tem as estimativas de todos os cânceres. Do triênio, né? 2023 2025, né? Exatamente. Em torno de 70 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. Então, é um número bastante expressivo. E aí, Fernando, essa preocupação, né? Poxa, a gente tem que tomar essa coragem de, a partir do quê? De 40 anos, já procurar um... Fernando está mais informado de urologia do que eu, viu? Já dei uma aula aqui para... E aí, Fernando? De forma geral, as recomendações mundiais é que a partir dos 50 anos, pelo menos anualmente... Mas se quiser procurar a partir dos 40, não tem problema. Quem tem histórico familiar, né, e os indivíduos da raça negra que têm uma tendência a ter uma doença mais agressiva, a gente deve antecipar a 40, a 45 anos. Uma visita ao urologista anualmente, a partir dos 40 anos, é saudável. Essa é a visita mais temida, Fernando. Mas não deve ser temida. Eu acho que até a gente pode conversar aqui, Misael pode falar, realmente é uma coisa hoje em dia muito mais leve. A gente tem um arsenal muito maior, né, de opções para serem realizadas, né, desde a ultrassonografia, exame de sangue, né, o PSA foi introduzido nos anos 70, é um exame extremamente sensível, consegue uma boa triagem, é uma sensibilidade muito grande, então praticamente não existe câncer de próstata com PSA normal, câncer de próstata regular. Então, assim, você ter um PSA normal nos dá uma segurança muito grande de que aquilo ali não vai ter nenhum problema sério, e ter um urologista para acompanhar aquilo ali de perto, porque o PSA, por ser muito sensível também, ele dá algumas distorções e permite com que um bom urologista, com um bom radiologista junto, você consegue ter uma medicina personalizada. Então isso é o futuro. Certamente hoje a radiologia, junto com todo esse contexto, e a inteligência artificial consegue juntar todos esses dados aí e lhe oferecer um check-up bastante seguro. Você já trouxe para a gente, Fernando, uma pauta para um novo podcast. A inteligência artificial, né? Sem dúvida. O diagnóstico personalizado, né? Isso é interessante. A gente pode desenvolver melhor isso no outro podcast também, mais detalhado em relação a isso. Está muito em voga o que a gente chama de medicina de precisão, né? Uma medicina individualizada, né? E não adianta lutar contra a tecnologia. O Fernando tocou num ponto importante. O PSA é uma proteína que circula no sangue, né? É um marcador. O marcador mais importante já descoberto na oncologia foi o PSA. Ele mudou o paradigma, né? Foi um game changer, como a gente chama, um termo em inglês, né? Que permitiu, né, antes mesmo dos sintomas aparecerem, porque os sintomas na fase precoce, como eu já falei, não aparecem. Sintomas de câncer de próstata são sintomas de doença avançada. O indivíduo até pode procurar um urologista por alguns sintomas do crescimento benigno, né, da próstata, que pode trazer algumas alterações miccionais na dinâmica da urina, né, de você se levantar durante a noite para urinar, ter uma urgência miccional, ter uma dificuldade mais de urinar, o jato mais fraco, mas isso não são sintomas do câncer de próstata. E é até um tabu, gente, que tem muito entre a gente, e quem está acompanhando aí certamente pode se identificar nesse momento. O aumento benigno da próstata, aí muita gente associa, ai meu Deus, estou com câncer. Câncer de próstata, me ferrei, enfim, né? Isso acontece. Isso acontece, isso acontece. Acontece, mas na realidade o que a gente quer estimular é que você não espere os sintomas. Tá? Então, dificilmente aos 40 anos de idade qualquer pessoa tem algum sintoma urológico de trato urinário baixo, né? Então esses sintomas são raros aos 40 anos e geralmente eles estão associados a essa hiperplasia benigna. Tá? Então o que o homem tem que ter noção é que o câncer de próstata, que é realmente o que a gente quer evitar, ele é assintomático. Tá? Então foi aí que o PSA veio como um game changer, né? Ele conseguiu detectar esses pacientes que não tinham sintoma algum, mas que tinham alteração numa dosagem sanguínea que precisava ser investigado.
No começo, essa investigação era meio que a esmo, né? Então, assim, alterou o PSA, biópsia em todo mundo. E a gente viu no começo que a gente até operou demais, né? Operava-se muitos pacientes que talvez até aquele tumor de próstata ou aquela alteração do PSA nem fosse dar alguma alteração na sobrevida dele, ou a gente não tem oferecido nenhum benefício ao paciente, tem oferecido um risco, que foi o da cirurgia, sem ter um grande benefício. Hoje, a gente tem uma gama enorme de exames de imagem, de triagem até genética, que conseguem determinar qual o tipo de tumor que precisa ser tratado e qual o momento que ele vai ser tratado. Hoje tem tumores de próstata, por exemplo, que não são tratados, é a famosa vigilância ativa. Dr. Misael com certeza tem vários pacientes que ele só acompanha e sabe que aquele tumor ali não vai tirar a saúde daquele paciente, não vai tirar nenhum dia de vida dele, e ele vai ser acompanhado o resto da vida ali sem nenhum problema. Então, assim, até a presença de um tumor não é uma coisa que necessariamente vai tirar algum dia de vida do paciente ou algum grau de saúde dele. Evidentemente, com a maior longevidade que estamos passando agora, os pacientes estão vivendo cada vez mais. Na época que eu aprendi isso aí, estava fora do Brasil, fazendo um fellowship fora, e tem até uma frase interessante, que naquela época, um urologista muito famoso, ele era do Missouri, de St. Louis, da Washington University, Dr. William Catalona, ele dizia o seguinte: eu até opero um paciente de mais de 70 anos com câncer de próstata, mas só se ele vier acompanhado do pai dele, ou seja, com a perspectiva de vida longa. Hoje a gente tem operado pacientes com 80 anos, a gente vê pessoas muito inteiras, com 80, 85, 90 anos. Então, e o tumor de próstata também tem uma característica, ele tem um crescimento lento na maioria das vezes, Sim. mas não sempre. Isso que o Fernando disse, é muito raro um paciente ter um câncer de próstata com PSA normal, mas é raro, mas acontece. Então é importante que, aquilo que a gente falou há pouco da medicina individualizada, né? Muitos cardiologistas, clínicos gerais, endocrinologistas fazem triagem, veja o PSA, não, está normal, não precisa ir por urologista não. Olha, cada macaco no seu galho. Eu não prescrevo um antihipertensivo, eu não prescrevo um hipoglicemiante, porque isso são coisas para um endocrinologista e um cardiologista, né? Coisas de urologia, coisas de próstata com urologista. Aí muita gente que está acompanhando o podcast agora pode estar pensando, bom, beleza, agora qual é o passo a passo? Por onde a gente começa? A partir de 40, 50 anos, primeira visita ao urologista, e o que é que acontece ali no consultório? Bom, o que acontece no consultório é privado do consultório, né? Segredo médico. Mas, brincadeiras à parte, todo homem, a regra é a seguinte: a Organização Mundial de Saúde, a Associação, a Sociedade Brasileira de Urologia, as outras entidades, IEAU, AUA, quer dizer, a Associação Americana e Europeia de Urologia, eles sugerem, né, indicam que todo homem a partir de 50 anos devem procurar pelo menos uma vez ao ano o urologista. Por quê? Porque a doença ela é mais frequente com o avançar da idade. É só uma doença da maturidade, embora possa ter precocemente em pessoas mais jovens, como já falei aqui, né? Então, uma vez por ano você deve ir ao urologista a partir de 50 anos. Esse início desse rastreio, desse acompanhamento, vamos dizer assim, pode ser antecipado para 40, 45 anos em duas situações. A gente sabe que também tem uma carga hereditária, ou seja, pacientes que acumulam mais de um parente, pai, tio, primo, irmão, né, e para indivíduos da raça negra, e aí a gente chama atenção também, porque nós vivemos, né, o brasileiro é miscigenado, então a gente tem várias... A maioria da população é negra. Exatamente, então tem uma tendência a ter uma doença mais agressiva e mais precoce. Então isso aí pode ser antecipado para 40, 45 anos. O que é que acontece no ambiente do consultório? A gente vai conversar com o paciente, vai solicitar o PSA, que é o primeiro exame que deve ser solicitado. Tá? Vai solicitar um Explica exame. aí o que é o PSA. PSA é uma proteína que circula no sangue, que com alguma alteração na próstata ela pode se elevar, mas ela não é específica do câncer de próstata, ela é específica da próstata. Então, indivíduos jovens com a prostatite, indivíduo que teve um cálculo renal, né, e passou pela uretra, indivíduo que teve uma diarreia, uma febre, uma infecção, pode se elevar o PSA. Tá? Mas o câncer de próstata também eleva, então é o primeiro exame basal que o médico deve se ater, né, pedir essa dosagem do sangue e, se possível, pedir ela periodicamente, porque o PSA também é um exame que pode dar alterações decorrentes com o tempo, né? E o exame do toque, tão famigerado e temido, o exame do toque, é importante, doutor, tanta tecnologia, ainda precisa levar um toque. Veja bem, a gente palpa o paciente, a gente ausculta o paciente com problema pulmonar, problema cardíaco. A única forma que o médico tem de sentir, de examinar a próstata é através do toque retal, porque a próstata se localiza em torno da uretra, embaixo da bexiga e à frente do reto. E é importante o toque para a gente sentir a consistência da próstata.
Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: você vai no supermercado, vê aquele tomate bonito, aquela cesta, você sempre dá um apertinho, né, Mário? É, Você pode ver um mais bonito do que o outro, mas Isso. esse está meio passado, vou levar esse. isso. Por quê? Porque a consistência daquela fruta lhe deu uma informação. A consistência da próstata pode me dar uma informação, que é uma consistência benigna ou maligna. E mais recentemente, um exame de imagem, né, a ressonância magnética já existe desde que eu me formei, há mais de 30 anos atrás, 37 anos. Mas um software que pode analisar vários parâmetros, né, através de um contraste na veia, é por isso que a gente chama ressonância nuclear magnética multiparamétrica, né, que pode dar informações bastante substanciais de importância se aquele paciente tem um score de risco Uhum. para um câncer de próstata. Então, munido dessas informações, a gente pode indicar ou não somente um acompanhamento ou uma biópsia que vai diagnosticar o câncer de próstata. Essa área aí é mais importante nós passarmos a bola para o nosso amigo Fernando, que ele é um expert nesse Isso. assunto. Fernando, essa é uma questão que muita gente tem medo, né? Por conta da nossa cultura, ir para o consultório e tal. Quando eu fui pela primeira vez e que houve o toque, eu disse, mas é isso? Fizeram um bicho-papão tão grande de que era o toque. Não é essas coisas. E essa análise, a biópsia, ela é fundamental também, né? Depois. A partir do PSA e do toque retal, se tria toda, a partir daí, o movimento de exames de imagem e outros exames de sangue que podem ser necessários. Esse tripé que é importante, Então, né? assim, geralmente, quando tudo isso dá normal, eles só pedem ultrassonografia, e a ultrassonografia consegue mapear o volume total da mama, da próstata, desculpa. Uhum. Estamos Mama no outubro no rosa. outubro, agora novembro, ainda É a estou contaminado pelo outubro. Mas vamos lá. Consegue medir o volume total da próstata e definir se o paciente tem alguma dificuldade urinária, alguma tendência que aquela próstata vai crescer e que precisa ser tratado para esse viés benigno, geralmente, a maioria das vezes. Quando há alguma alteração no PSA ou no toque, aí a gente parte para a triagem do paciente que tem a possibilidade do câncer. E como é que sabe se teve alteração? O PSA é elevado, a relação do PSA, então hoje em dia, além do PSA como número sozinho, você pega a relação entre o PSA livre, que é uma dosagem, e o PSA total, também a variação daquele PSA, por isso que é importante, como o Dr. Misael falou, você vê uma avaliação no tempo, então uma subida, por exemplo, de 0,75 ao ano é bastante significativa. A relação entre o quanto deu o seu PSA e o tamanho da sua próstata, daí a importância do ultrassom eu ter ultrassonografia para medir o volume da próstata. Por exemplo, um PSA de 2 pode ser bem alterado se o cara tiver uma próstata de 20. Interessante. Ah, não, você tem uma próstata Vai de ter que ter uma 40, relação, o né? 2 não Uma vai relação nada. entre um e Nem outro. sempre alguns outros chama- especialistas sabem disso, eu tenho essas detalhes. Chama isso de densidade do Interessante PSA. Você isso. pega quanto ele deu de PSA para o volume da total próstata. da próstata. Aham. Daí esse primeiro passo de pedir ultrassonografia. Por exemplo, meu PSA deu 4, eu vou para o Dr. Misael, ele viu que minha próstata deu 50, 60. 80 graus, Ok, dentro da tá normalidade. dentro do normal, é o esperado, certo? Só que aí eu faço ultrassom e minha próstata é pequena. Eu fiz, opa, esse Seu PSA paciente tá virou demais um pra uma próstata paciente, pequena. virou um paciente De risco. vai precisar fazer a ressonância. E a gente tem a mania de quando pega o resultado do exame, vai olhar, aí, Vê a referência ali, deu normal ou deu alterado. e deu muito alto. Mas aí tem que ter essa Precisa do interpretação. maestro, né? Isso aí precisa do maestro. Isso. A gente tem que ter o nosso organismo funcionando em harmonia, né? E realmente essa música tem que andar. E a gente tem todos esses instrumentos Aham. para que a orquestra continue tocando bem. Isso. Então vamos lá. Foi indicada a ressonância. Já vimos agora 3 indicações da ressonância. Ou o PSA deu alterado, ou o toque deu alterado, ou a relação de tudo isso deu alterado. E aí vai para a ressonância. A ressonância hoje é um método funcional, como o Misael bem falou. Então hoje a gente injeta o contraste e a gente consegue ver uma área da próstata, por exemplo, que tem uma avidez maior para o contraste. A gente sabe, como o Misael explicou, que o câncer é uma célula que se multiplica mais rapidamente, ela tem uma avidez maior por sangue, por nutrientes. Então, na hora que você injeta o contraste, uma área da próstata que brilhe mais, aquilo ali tem uma maior avidez por sangue e aquilo é um dos parâmetros que vai ser avaliado. Hoje também na ressonância a gente consegue avaliar a distribuição, a avidez por água, que é a difusão. Então é mais um parâmetro que consegue ser avaliado. Então a gente também, isso gerou um paradigma no passado, porque antigamente a gente tinha essa alteração na ressonância e fazia uma biópsia cognitiva, porque a biópsia é guiada por ultrassonografia. Tá? Existe a biópsia guiada por ressonância, mas é um artefato que aqui no Brasil, por exemplo, tem muito poucos centros que fazem e não tem um benefício, não tem uma eficiência de custo-benefício grande para uma patologia tão comum como o câncer de próstata. E a gente sempre fez, e até hoje,
Infelizmente, a biópsia mais comumente é feita por via transretal, ultrassonografia transretal ainda é o método mais difundido no mundo todo, não só aqui no Brasil. Mas hoje a gente tem a biópsia transperineal, que é uma parte que vale a pena a gente falar bastante aqui ainda nesse podcast. Então hoje a gente consegue fundir as imagens. Hoje com método computacional, a gente consegue pegar a imagem multiparamétrica da ressonância e uma imagem volumétrica gerada por ultrassom e consegue fazer a fusão dessas duas imagens e dizer, ó, essa imagem que apareceu na ressonância está nesse local aqui do ultrassom. E aí eu consigo guiar a minha agulha para dentro daquele local e colher exatamente com mais precisão. Isso. Incrível, né? Perfeito. Isso aumentou substancialmente o diagnóstico, né, da doença, né, mais precisa e uma doença clinicamente significante. Eu falei aqui há pouco sobre doenças indolentes que podem existir, paciente que pode ter um câncer de próstata com um risco muito baixo de progressão e você simplesmente acompanhar ele. Então, todas essas informações são importantes na tomada de decisão, né, do que a gente vai fazer com o paciente com suspeita e depois ele confirmado com câncer de próstata. Então, é importante que hoje a gente costuma dizer o seguinte, ninguém quer ter um câncer, né, mas se você tiver de escolher ter um, né, escolha um câncer de próstata na fase inicial ou um câncer de tireoide, porque a possibilidade de cura é muito alta e com o mínimo de sequelas possíveis. A gente vai falar daqui a pouco sobre tratamento, pode falar sobre cirurgia robótica, etc. Enfim, e o homem hoje, por isso que o homem também está vivendo mais. Até porque eu já ouvi falar, e você vai me dizer, os senhores vão me dizer se eu estou equivocado ou não, que, olha, em algum momento da vida, todos nós, homens, teremos câncer de próstata. Como é assim ou não? Isso é baseado num estudo que foi feito no estado de Massachusetts, não necessariamente em Boston, mas nos arredores, onde se pegou pacientes que morreram de diversas causas, né, acidente automobilístico, AVC e tal, né, e estratificaram esses pacientes por decênios, faixa etária, e achados de necropsia, né, mostraram que, por exemplo, na faixa etária entre 50 a 60 anos de idade, aqueles pacientes que morreram de causas diversas e foram analisar a próstata dele tinham células malignas na próstata. E esse valor ia progressivamente, de formas que se nós vivermos 100 anos, 100% de nós vamos ter células malignas na nossa próstata. Ou seja, o câncer de próstata é uma condição meio que sine qua non com a avançada idade. Porém, esse mesmo estudo mostrou que aquelas células malignas, apenas 10 a 20% delas, eram o que a gente chama de clinicamente significantes. Sim. Ou seja, se aqueles pacientes continuassem vivos, só 10 a 20% daqueles que foram diagnosticados teriam necessidade de tratamento. Então é por isso que é importante. A gente tem que separar o joio do trigo. Aprendemos muito isso também. Quando se fez o PSA em larga escala, né? Quando o PSA surgiu, isso. Inclusive hoje nos Estados Unidos, eu não sei, não é oferecido PSA a todo mundo, porque exatamente por causa disso, com esse medo de achar um tumor que não é clinicamente significativo, que existe esse risco. E aí fazia-se a biópsia aleatória, a ultrassonografia era aleatória, não existia essa fusão, e a gente simplesmente usava o ultrassom para biopsiar, para que a agulha estivesse dentro da próstata, só isso. Fazia o que a gente chamava de sextante, né? Criava-se ruas, direções para a próstata e fazia um fatiamento na nossa cabeça da próstata ali para tirar de cada região e fazer a amostragem mesmo, era totalmente amostragem aquilo ali. E aí nessa época a gente achou um bocado de tumor que não era clinicamente significativo, certo? E hoje a gente sabe que existem tumores que precisam ser achados e tumores que é melhor até que a gente não achasse, certo? Mas a gente consegue diferenciar isso até antes de biopsiar, que é exatamente um dos grandes papéis da ressonância magnética. A ressonância magnética é extremamente, tem 95% de sensibilidade para tumores clinicamente significativos. Ainda é que é muito comum na minha prática, hoje a gente ainda costuma fazer isso. Eu faço a biópsia guiada por fusão dirigida, e sempre que eu faço a biópsia dirigida, ainda hoje, eu acho que no futuro, talvez muito próximo, a gente esteja perto do momento onde eu não vá fazer mais isso, mas ainda faço, de colher das outras regiões também. Então eu colho daquela região que deu alterada, mas continuo fazendo do sextante que a gente faz há décadas. E é muito comum, não é raro acontecer isso, daquela lesão alterada dar o tumor clinicamente significativo, que a gente chama hoje de um Gleason 8, um Gleason 9, que são tumores mais agressivos, e achar um Gleason 6, que é um tumor que não ia ser clinicamente significativo em uma outra região que não apareceu na ressonância e que nem devia ter sido achado, na verdade. Curioso, a gente já viu até aqui que a prevenção através dos exames é fundamental, é importante. A gente viu também
que nesses exames nada pode ser detectado que não há problemas, enfim. Mas há a possibilidade de se ter problemas. Tendo problema, aí os especialistas vão encaminhar. E que pode ser encaminhado para a questão cirúrgica, enfim. E vamos, a partir desse processo, então, na questão do consultório, na questão médica, na questão laboratorial também. Tendo problema, vamos resolver o problema. Sim. O tratamento do câncer de próstata, ele deve ser norteado, primeiro com a precocidade ou não da doença. A gente tem que estadiar essa doença. O que é isso? A gente vê o quanto ela cresceu. Eu falei no início aqui que o câncer tem o mesmo... a oncogênese é a mesma em todo tipo de tumor. O que é isso? Que é um tumor que começa com uma célula que se divide em 2, divide em 4 e assim vai. Então, quanto mais cedo a gente tratar essa doença, a gente diagnosticar essa doença, significa que ela está restrita àquele órgão. Ponto. Então, uma doença ela deve ser diagnosticada localizada dentro da cápsula da próstata, uma doença ainda intracapsular. Às vezes ela está localmente já avançada e às vezes ela já está disseminada. Então, o tratamento varia de acordo com o estágio da doença. O Fernando também tocou no ponto agora que para os leigos também fica meio confuso falar sobre Gleason e tal. O que é isso? O estágio é o quanto a doença cresceu. Grau é o grau de agressividade daquela doença. Não tem pessoas que têm um resfriadinho. Sim. E com 2 dias tomam um analgésico anti-histamínico, um antialérgico e melhora. E tem paciente que passou semana, porque aquele era um vírus mais, tinha uma virulência maior. Assim também é no câncer. Ou a imunidade está... Isso, então tem cânceres mais agressivos, que a célula, que a biópsia que ele vai retirar, vai levar para um patologista, é outro especialista que não está aqui, a irmã dele é uma dessas patologistas, grande patologista dessa cidade, e vai olhar no microscópio, aquela célula ali é uma célula bem feia, é uma célula que tem um score de Gleason 4 mais 5, 5 mais 4, 3 mais... enfim. Isso vai me dar uma informação de que se aquela doença é uma doença mais agressiva, que pode progredir mais rapidamente e afetar e ameaçar a vida daquele paciente. Uma vez diagnosticando e a gente tendo essas informações, a gente vai oferecer ao paciente alguns tipos de tratamento. Se a doença é localizada ou localmente avançada, é potencialmente curável, a cirurgia ainda é o mainstay, é o principal tratamento para resolver este problema. Então, retira-se a próstata toda, não se tira metade dela, fazer uma prostatectomia radical. Que pode fazer pela técnica aberta, laparoscópica, mais recentemente robótica, que a gente tem disponível aqui no Brasil há mais de 10 anos e em Recife há mais de 8, enfim. Pode-se optar por radioterapia, por hormonioterapia, tratamentos combinados, aí a depender do estágio da doença e da própria expectativa do paciente. A conversa no consultório é uma via de mão dupla, O paciente pode dizer, doutor, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Qual é a sua indicação? Minha indicação é essa, Eu acho que a literatura mostra que você tem maior possibilidade de cura com essa, mas esse tratamento que pode levar essa ou aquela sequela, tem esse outro tipo de tratamento. Então, a decisão deve ser uma decisão em conjunto. Uma coisa importante para que as pessoas entendam, o diagnóstico precoce, ele possibilita uma cura em percentual muito maior. Quase 95% de chance. Na parte cirúrgica. Sem dúvida alguma. Eu digo que medicina nunca tem 100%, nem nunca tem 0%. Mas um diagnóstico precoce, a gente tem uma ampla possibilidade de oferecer cura ao paciente com menor sequela possível. E hoje nós temos profissionais muito mais capacitados e a tecnologia avançada aí para ajudar também nesse sentido, Perfeito. Essa é a maior arma para você atingir a cura e evitar sequelas, tá? Não só atingir a cura, isso é importante, Que o tratamento seja menos invasivo possível para que você não fique, no caso da próstata, os maiores medos do homem é a impotência e a incontinência urinária, tá? Então, assim, hoje em dia, com essas novas técnicas cirúrgicas, com a robótica, você consegue operar de forma a manter a inervação do local, a manter o esfíncter, que é o músculo que segura a urina. Isso. E dessa forma o paciente consegue... Eu tenho pacientes que com 15, 30 dias estão vivendo normal, parece nem que foi operado. Verdade. Então assim, estão tendo ereção, estão trabalhando e estão todo tranquilo, vida normal, sem nenhum problema nenhum. Isso Então, assim, é fundamental, hein, gente? Aquele medo que a gente tem sempre, eu vou ficar impotente, enfim, eu vou, como o Misael falou, eu vou ficar o tempo todo urinando, enfim. Se você tem esse medo, esse é o principal empurrão que você deve ter para se cuidar. Tá? É isso que deve lhe dar força. É verdade. Em vez de você correr, postergar, adiar, esse é que deve lhe dar força para que o mais rápido possível você diagnostique. Porque, infelizmente, ter ou não ter é uma coisa que a gente não consegue evitar muito. No câncer de próstata, muito se falou
tinha uma dieta, tomar tomate naquela época. Eu lembro que todo mundo comia tomate, não era? Não é um tumor prevenível. A gente não existe prevenção em câncer Tem de a próstata, grande existe questão- diagnóstico precoce. Diagnóstico Você vê muito precoce. hoje nas redes sociais essa história. É. Eu tenho uma solução para você. Aí o cara vai ver o vídeo, o vídeo passa 10, 20, 30, 40, 50 minutos e não tem nada de conclusivo, né? É incrível. É só para segurar você ali na Então, o audiência. importante realmente é você tomar a decisão, ter a força, se empoderar do diagnóstico precoce. Sem dúvida. Esse é a Essa grande é a chave da arma. questão. Essa é a grande chave. E não esperar sintomas, tá? Isso é provado. O homem espera sintomas para ir para o médico. E a próstata, o câncer de próstata não dá sintomas. Então, assim, não espere sintomas para ir para o urologista. Procure um urologista assim que chegar na idade. Se você tem história na família, mais precocemente ainda, procure um urologista. Se você for afrodescendente, também procure um urologista mais cedo ainda, porque é dosando o PSA e, se for possível, fazendo algum exame, fazendo o toque retal, que vai se levantar a bandeira para prosseguir essa investigação, para ver se você precisa da ressonância, para ver se você precisa da biópsia e, a partir daí, tratar precocemente para ter menos sequelas e viver sua vida normal. É verdade. Alguma coisa, antes da gente partir para as conclusões, algum outro tópico que seja interessante colocar para que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? A gente falou sobre, o Fernando tocou aí, está muito enclausurado na perspectiva masculina, a história da disfunção sexual. Sim. Na impotência sexual, o termo mais recente é disfunção erétil, né? E disfunção erétil tem tratamento. Qualquer que seja a sua causa, se foi por causa de uma retirada inadequada, né, ou indevida, ou inexorável porque tinha que ser feita uma cirurgia mais radical, né? Se é um paciente diabético de longa data, se é um paciente hipertenso, se é um paciente que está estressado, se é um paciente que com a sua idade ou disfunções hormonais estão enfrentando disfunção erétil, que é outra doença, que é motivo para um podcast específico sobre Sim. isso também, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro tratar um paciente com disfunção erétil após tratamento do câncer de próstata, do que deixar ele com câncer de próstata, mesmo que ele tenha uma vida sexual mais limitada. Então, a disfunção erétil, gente, também tem tratamento, né? Mas se você está com medo de ir ao urologista, né, por causa de um diagnóstico que pode levar a este problema, eu posso dizer o seguinte, quanto mais cedo você for e for diagnosticado, menor a chance de você ter essa sequela como sequela de um tratamento. Então, acho que talvez essa seja a mensagem que a gente quer deixar para os homens, né, que se cercam de tantos tabus, de tantos medos. Nós homens somos medrosos mesmo, a gente tem que enfrentar o problema. Tem que admitir, né? Temos que aprender com as nossas mulheres, né, ou com as mulheres. Isso. Temos que aprender que realmente o medo, às vezes, é o que nos torna mais frágeis, né? É verdade. Em vez do medo nos tornar mais fortes, ele nos torna mais frágeis, né? Então, assim, a gente tem que realmente assumir a rédea da situação, usar a força e nos empoderarmos da tecnologia e das informações para que possamos tomar decisões de forma mais assertivas e com menos sequelas, como já falamos várias vezes. Misael Vanderlei, urologista, muito obrigado por essa forma tão didática aí de tratar essa questão, desmistificando esses problemas, esses tabus todos que a gente tem, né? Eu que agradeço a oportunidade de a gente esclarecer, né, e ser um serviço de utilidade pública à população, que nós dependemos dela também. Fernando Gugel, radiologista, e conosco aqui também nesse podcast. Muito obrigado por trazer essas novidades também da tecnologia, né? Da radiologia, que ajuda e muito hoje, né? É uma satisfação muito grande poder trazer informação e estar aqui com amigos conversando sobre esses tabus, que eu sei que todos os dias que a gente vem aqui, a gente acaba salvando uma vida. Veja só, estatisticamente, morre-se 1.000 homens por dia de câncer de próstata. Por dia? Por dia, certo? Então, assim, realmente, durante a nossa conversa, infelizmente, alguém foi. Então, se a gente conseguir atuar para que diminuir a estatística, realmente vamos conseguir chegar no lugar melhor. Espero que a gente tenha encorajado muita gente aqui, né, que vai continuar nos acompanhando, porque estamos no podcast, então você a qualquer momento pode acompanhar essa nossa conversa, pode rever, reouvir, enfim, porque isso é importante para nós homens tomarmos essa coragem, né, de irmos ao urologista, de acompanharmos essa questão toda e de irmos à radiologia, fazer os exames necessários para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa ter a saúde sexual, né? A nossa saúde como tudo, o nosso corpo cada vez melhor. Então, longevidade com qualidade. Isso, longevidade com qualidade. Fechou com chave de ouro, tá vendo? A informação é o poder. É o poder.
Então você continua acompanhando aí a qualquer momento. Nesse mês de novembro nós vamos voltar a discutir a respeito do Novembro Azul no podcast Conta Nova, especial aí, Rádio Nova Brasil FM e também o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Até a próxima.